Meu nome é Regiana Miranda e, a pedido da Helenice do Instituto Planeta Vida, eu estou fazendo essa aula que conta um pouco do desaparecimento do universo. Na verdade, essa é a segunda aula que eu dou. A primeira foi ao vivo e a gente não conseguiu gravar. Então, vai um resumão do que eu acredito que seja mais importante desse livro, O Desaparecimento do Universo. Eu sou professora de Deus, né? Eu sou professora do curso em Milagres, eu estudo muito tempo, faz muito tempo o livro Um Curso em Milagres, e compartilho os meus estudos com as outras pessoas. Eu faço live todo domingo no Instituto Planeta Vida sobre a unidade, perdão e amor incondicional. E eu conduzo carta aos ancestrais para as pessoas aprenderem a perdoar pai e mãe, as raízes, porque pai e mãe representa o feminino e o masculino do universo, o positivo, o negativo, a eletricidade e o magnetismo. Então vamos lá. O que eu acho mais legal desse livro, deixa eu pôr aqui, é a distinção entre dualismo, semidualismo e unidade. E isso que fez eu me apaixonar simplesmente por esse livro. Porque ele distingue o que é nossa escala de ascensão. Eu até coloquei aqui, né? O caminho de devoção em diferentes fases do homem. O dualismo é quando você acredita que existe inferno e céu e tem aquele Deus, provavelmente de barbas brancas, sentado num trono e está aquecido, tem roupas, não é? E é aquela coisa do diabinho no ombro e o anjinho no outro. Isso é ruim, isso é bom, faz isso, faz aquilo. E sempre estamos nessa questão do julgamento. Ele fez isso, aquele, ele vai para o inferno, ele não vai ser perdoado, ou ele fez uma coisa boa, então ele vai para o céu. E a maioria das igrejas, elas pregam muito isso, elas colocam as pessoas em ordem porque define muito o que é certo do que é errado. É uma coisa muito do Velho Testamento, olho por olho, dente por dente, não é? E a gente começa a pensar um pouco mais sobre o que seria o, o que é Deus, e a gente entra no que é o semidualismo. A gente tem muito essa questão do o que é certo. Se Deus é amor, por que pode realmente acontecer uma coisa diferente que não amor e doçura no mundo? Por que acontecem guerras? Por que acontecem furacões? Por que acontecem enchentes? Se Deus está cuidando disso tudo, Deus não pode estar muito relacionado com isso, né? Quando a gente começa a pensar, vou pensar positivo, vou parar de julgar as pessoas. Isso é o semidualismo. E daí a unidade, que é o amor puro. Então, o dualismo que percebe um Deus lá e eu aqui, um Deus com características humanas, que se enfurece, castiga, e eu sou desse jeito, e vocês são outras pessoas. Eu sou uma mulher, vocês são homens, vocês são crianças, vocês são de outra classe de escola, vocês torcem para o outro time. Então, quanto mais separação, mais dualidade é. E porque o nosso universo foi formado assim, né? Antes era unidade, daí veio o Big Bang e separou tudo. Então, nós obedecemos essa forma de pensar, porque nós temos uma mesma mente, uma mesma mente que é o nosso inconsciente coletivo. Nós projetamos esse universo e a gente está aqui vivendo essas leis desse universo do que é bom e o que é mal. E a gente pensa assim, se eu fizer bastante coisa boa, fazer dharmas, né, eu vou receber bastante coisa boa. E se eu fizer coisas ruins, eu vou receber isso em karma, porque é a lei do karma, né, a lei do retorno de dar e receber. E nessa lei, essa lei do karma, ela é a lei da semeadura, né? Eu colho o que eu semeio. Se eu sou bom, eu vou colher coisas boas. Mas, em verdade, muitas pessoas estão fazendo coisas boas e elas acabam tendo enchente dentro de casa, elas acabam tendo um governo que não cuidam delas e acontecem coisas que não estão em domínio delas próprias. E essas coisas são as leis universais, né? Estão nas leis universais. O semidualismo é a descoberta que Deus é amor e assim vem a desconfiança. Bom, se Deus é amor, ele poderia se vingar do que ele mesmo criou? Se Deus é amor,
no amor pode existir mágoas. Então a gente começa a pensar assim: Deus não ia mandar esse furacão, né? Deus não ia assassinar aquele cara que eu achava ótimo, aquela mulher que eu achava ótima na política. Então a gente começa a ver: não, Deus não criou isso aí tudo. Alguma coisa está errada. Esse negócio de inferno, acho que é uma criação mais humana, dessa mente. E daí a gente começa a perceber e a gente começa a trabalhar com isso. Tem aqueles livros The Secret, PNL. A gente começa assim: imagine um mundo melhor, imagine uma casa para você, imagine um trabalho. A gente começa a ver que a nossa mente, ela trabalha e ela plasma as coisas que estão na nossa mente e no nosso inconsciente também. E a gente começa a pensar assim: eu vou projetar um hospital, eu vou projetar uma escola, eu vou fazer coisas boas, porque a gente acha que aquilo vai retornar. Mas a gente tem que perceber que se alguém está tomando um picolé no parque, tem uma outra pessoa tropeçando num paralelepípedo, porque estamos na dualidade, no positivo e no negativo. Então existe uma balança, existe uma neutralidade no universo, que quando uma coisa está muito positiva, a outra está muito negativa. Então nós estamos nesse equilíbrio. E daí a gente começa a perceber que a gente gostaria de ir para a unidade. A unidade, o que que é? A gente enxergar que a vida e tudo que passa por ela e não fica permanente não existe. Então, meu corpo não existe, teu corpo não existe, esse computador que eu tô falando com ele não existe, nada físico existe, porque tudo assim, tipo, queimou já não é mais. Então, tudo que vai se transformar, tudo que transforma, e não é eterno. E então, as coisas, a maioria das coisas que a gente vê, que a gente toca, não são eternas. Mas se você pensar numa avó, num ente querido que já tenha falecido, você ainda tem o amor por essa pessoa. Como você pode ter o amor por uma pessoa que já nem existe mais? Porque o amor, ele é permanente, ele é imutável e ele é eterno. E é nessa unidade que nós somos um, porque no amor nós somos todos um. E também tem essa questão de que nós formamos vários indivíduos mentalmente, né? Nós fizemos a criação onde houve o Big Bang, houve a criação de vários universos, várias galáxias, e daí a gente foi para o mineral, foi para o vegetal, foi para o animal e veio os humanos, né? A nossa raça humana, vamos dizer assim, que vamos dizer que é uma evolução. E daí a gente simplesmente fez. Ah, daí na nossa raça tem homens e tem mulheres, daí tem crianças e tem velhos, e vamos nos separando, nos separando, nos separando. Mas se a gente pensar que nós somos um ser em espírito, porque nós somos a criação do Uno, eu vou pensar que eu sou Regiana, ou a pessoa que está vendo esse vídeo é uma outra pessoa, os estudantes do curso em Milagres são outra pessoa, o pessoal que joga, que anda de patins é outra pessoa, e a gente enxerga que nós somos indivíduos separados. E a gente não enxerga o todo, porque nós todos somos um ser só. E é aí que a gente está no espírito. É como se a gente tivesse, com a minha idade, eu já digo, numa discoteca, numa balada, e tem aqueles globos cheios de espelhinho. E uma luz, que é essa unidade, está batendo nesse globo. E esse globo vai refletindo na parede várias luzinhas, vários pedacinhos. E você se identifica com uma daquelas bolinhas. E você acha que é aquela bolinha, mas você não é. Você é o todo. Nós somos todos. Por isso que quando a gente fala trate bem o próximo como a si mesmo, a gente não está falando, ou a gente não vê, não lê isso nos livros, porque isso está longe de você, porque nós realmente somos o mesmo ser. E enquanto a gente quiser se vingar ou corrigir o outro ou julgar o outro, é como se a gente estivesse dando tapas na gente mesmo. Voltando nesse livro maravilhoso, ele foi escrito pelo Gary Renard, que conversou com 2 mestres ascensionados por 9 anos. Ele era um cara normal, ele tocava numa banda, ele trabalhava com isso e tinha alguns ganhos de bolsa de valores. E ele
saiu de uma cidade um pouquinho maiorzinha e foi para o Maine, que é uma cidade pequenininha. E no dia que a esposa dele não estava em casa, ele estava, como normalmente fazia, meditando na casa dele. E ele tinha uma questão que era: pô, por que eu não vivi junto de Jesus? Por que eu não estava lá com esse cara e não evoluí com esse cara? Né? Porque eu não pude ouvir, não tenho respostas de Jesus. E daí esses mestres ascensionados apareceram no final de uma meditação dele, assim como se fossem seres humanos de carne e osso. E eles ajudaram o Gary a aprender a perdoar e enxergar as coisas na não dualidade. Então, esse livro Desaparecimento do Universo trata disso, e ele fala de política, sexo, várias coisas. E eu espero que isso seja um bom aperitivo para você querer ler isso. Na aula de ontem eu ainda falei que nesse livro aparece aquela história do filho pródigo que tem na Bíblia e que é uma ilustração excelente para nós de que tá lá o pai rico e daí ele tem 2 filhos e um dos filhos fala assim: "Quer saber? Quero ir para fora". E daí o pai divide essa grana que ele tem e dá metade para o filho, metade para o outro. Um deles fica lá morando junto com o pai, quer dizer, ele não sai do Nirvana, e o outro, ele vai para a vida e vai comprar Ferrari, vai sair com a mulherada, torra a grana toda, e daí ele tá bem miserávelzão e começa a ficar andarilho e começa a cuidar de outras fazendas, de outros porcos, e daí ele vai lá e pensa, pô, se eu tô cuidando da pocilga aqui do vizinho, podia ir lá no meu pai, né? Pelo menos para cuidar da dele, vai ver que o meu pai me dá um emprego. E daí um dos empregados desse pai avista ele e avisa ao pai dele, ó, teu filho tá vindo. E daí quando esse filho chega em casa, o pai diz, imagine se você vai trabalhar para mim, vamos fazer um festão, e manda matar bichos para festejar a volta dele para o pai. E a nossa vida é assim. A gente acha que é tão pecador que a gente não é merecedor desse amor incondicional, porque a gente pensa, pô, eu fiz isso, então tem a condição, se eu fui bonzinho, eu recebo amor, e se eu não fui bonzinho, eu tô mais ou menos. E nesse amor incondicional, não existe condições. Se eu sou alta, se eu meditei às 4 horas da manhã, se eu estou trabalhando direito, se eu não xinguei meu marido, não existe condições para você já estar com o Pai, porque nós somos o Pai, nós somos um com Deus, nós somos Ele mesmo. E nesse livro também se fala isso, que não é arrogante dizer que você é Deus, é arrogante você dizer que não é Deus, porque se existe alguma coisa menos potente que Deus, menos abrangente, será que em algum momento Deus não abrange um cantinho? Se a gente pensar assim, a gente deve pensar que é o nosso ego que está achando assim, nossa, aqui dentro Deus não entra, existe maldade em mim, eu não sou merecedor do amor que está e que criou tudo, não digo no universo, mas criou tudo no sentido real de tudo, que abrange tudo. O amor abrange tudo e tudo veio do amor, não é? E esse livro insiste muito no perdão, que é uma coisa que eu ensino, eu não só ensino, mas eu recomendo, né? Porque se a gente não perdoa as coisas, elas continuam acontecendo. E o que é muito importante nesse livro, ele fala que o perdão não é você dizer assim, nossa, eu sou espiritualizada, esse cara não é, ele fez essa coisa, ele nem merece o perdão, mas eu, como sou superior, vou dar um desconto para esse rapaz e vou perdoar ele. Não, não é assim. O perdão é reconhecer que eu sou um com ele, que nós somos todos farinha do mesmo saco, que nós somos apenas um reflexo daquele globo que eu falei da discoteca, e que você pensa assim, ele é parte de mim, porque ele faz parte do meu inconsciente coletivo, ele faz parte do espírito. Então, se eu consigo perdoar tudo que eu acho que é desagradável aqui, eu vou indo para o céu. Eu vou indo para o amor incondicional. Eu vou estar nisso, né? Eu faço parte de uma revelação. E eu convido vocês todos a perdoarem. Existem técnicas de perdão
excelentes, leiam esse livro. E uma coisa importante que esse livro influencia, né? Os mestres ascensionados influenciam muito e incitam muito Gary Renard, que é o autor, a perdoar, perdoar, perdoar incessantemente. E a ler e fazer os exercícios os 365 exercícios do livro Um Curso em Milagres. Eu recomendo vocês também. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu espero que a próxima vez que eu der essa aula, vocês possam estar comigo, igual aconteceu quarta-feira, eu não precise gravar sozinha depois. Um beijo, me procurem para fazer cartas ancestrais ou para fazer o meu curso Vivendo o Amor, que é prática de amor todos os dias e de limpeza de mágoa. Até!